Dicas de automóveis. Dicas de automóveis. Ivan Costa. Um grande abraço, meu grande público, ligados aqui no nosso panorama geral. Estamos nós com a nossa Dicas de Automóveis para esta terça-feira. E o assunto dessa terça-feira é sobre correia banhada a óleo. É a grande discussão do mercado mundial, principalmente aqui no Brasil. E os modelos mais populares que têm dado mais problema é o Chevrolet Onix e o Track e a Montana e também o Ford Ka. Então a gente vai estar debatendo esse assunto a partir de agora no nosso quadro Dicas de automóveis. Dicas com este amigo que vos fala. Ivan Costa. Falamos no oferecimento sempre especial de O Gordo Autopeças, com 2 lojas em Feira de Santana, na Carlos Valadares, esquina com Anseio dos Passos, peças e acessórios para carros em geral. A loja 2, peças para motor, suspensão e de carros de automóveis na linha utilitária e na linha de automóveis. Gui Auto Service, atendendo o Coração de Maria e toda a região. Casa das Oficinas, menor preço garantido em autopeças em geral, na Carlos Valadares, na Princesa do Sertão. Max Injetical, doutor da injeção eletrônica, na rua José Tavares Carneiro, Baraunas, próxima à Estação da Música. E Autoescola Paraíso Regional, dirija com amor à vida em Conceição do Jacuípe. E o Gordo Pneus, agora com borracharia 24 horas em Conceição do Jacuípe, na BR-101, no posto Jaqueira. Um forte abraço para o Gordo. Meus amigos, vamos lá falar sobre o grande problema da correia banhada a óleo. Tudo começou mais ou menos em 1950. Uma montadora começou porque antigamente, antes dessa ideia, e ainda tem a questão dos caminhões, né? Na grande maioria, que os motores eram sincronizados, as engrenagens do eixo comando com virabrequinho e outros componentes que tem ali, como por exemplo alguns, né, bomba d'água e por aí afora, né? É as engrenagens que faz essa sincronia, que faz essa ligação de um eixo com o outro. Mas só que as engrenagens ocorre o seguinte, ela tem uma perca, essa perca de potência do motor, até porque gira, né? E naquelas voltas das engrenagens, o motor perde um pouco da potência. E também tem a questão do barulho, do atrito das engrenagens. O motor ele trinca, ele zoa mais nos automóveis e carros, caminhões, a diesel, né? As caminhonetes não incomoda muito, porque o motor a diesel ele zoa mesmo. Já nos automóveis aí fica complicado, né? Fica muito complicado porque zoa bastante. Já no Brasil, essa ideia da correia dentada, chamada correia de comando de válvula, mais conhecido aqui no Brasil como correia dentada, começou a se popularizar já no final dos anos 70, mas ela chegou com força total no início dos anos 80, né? E aí o primeiro carro a sair com essa tecnologia foi o Fiat 147, chamado o cara de jegue. E aí depois veio o Uno, Fiat Uno. Depois ela foi para outros motores, como por exemplo motor AP 1.8, 1.6 do Volkswagen, do Gol, Paraty, Saveiro, né? E Voyage, esses carros. Já na Ford também ela veio no próprio Del Reis, né? Esses carros Del Reis também veio com essa tecnologia. E
veio também na própria Pampa, a Kombi também, motor a diesel, que era 1.8 também veio. Depois veio outros carros, o AP 2.0 do Santana e por aí afora. E ela foi popularizando e deu certo. Só que alguns carros, principalmente o CHT, que veio no próprio Gol, e o Corcel 2, que vinha com motor CHT, a própria Pampa, veio com a tecnologia que deu certo, que era chamada corrente de destruição de tensor, de corrente, que era banhada a óleo. Por quê? Veio com essa tecnologia. A correia dentada, ela tem uma vantagem. Tira a questão do barulho e a potência do motor, a economia. Com isso foi mudado também a tecnologia, com válvulas de um lado, de emissão de um lado, a válvula de escape do outro, e com isso aumentou a potência. Porém, essa correia tem que ter a manutenção. Ela de fábrica dura a média de 70 a 80 mil quilômetros a cada quilometragem. Quando vem de fábrica, você pode trocar com essa quilometragem. Eu lembro que eu comprei um carro novo uma vez e eu rodei 70 mil quilômetros. A correia ainda dava para rodar, mas a gente tem que trocar para evitar um problema. E já a corrente comando, né, que vem com o comando de válvula, ela é banhada a óleo, porque ela é de ferro. E aí ela dura a vida útil do motor ali, ela vai trocando só quando você vai dar uma manutenção no motor, que o motor funde, chamado motor bate. Aí os mecânicos, que ajusta tudo, aí bota geralmente a corrente comando já nova. Mas caso o motor esteja ali usando e o motor tá bom, não tá com aquele barulho, geralmente troca a corrente comando quando acontece o barulho, que ela cria folga, desgaste nos dentes da corrente, das próprias engrenagens. Aí os mecânicos recomendam trocar. Mas caso não tenha barulho, você dá a manutenção certinha, ela dura muito e vai rodando, vai rodando. Já a correia banhada a óleo, começou a sair nos anos 2005 em outro país. E aí o intuito dessa correia banhada a óleo era justamente a questão dela, da durabilidade, porque ela estava perdendo o mercado para a corrente comando. Por exemplo, eu tenho um carro que é corrente comando, nem zoa nem nada, nem se fala em manutenção. Já outro carro que eu tenho, que é com a corrente dentada, eu tenho que estar me preocupando constantemente para estar trocando essa correia. E a ideia é justamente essa: uma correia banhada a óleo, porque ela vai durar, que segundo as montadoras, a própria Chevrolet, a própria Ford e outras montadoras também, esse carro dá mais problema no Onix, no Track e também na Montana. E tem outras montadoras, a Renault também sai com esse carro, né? E vem também no Peugeot, né? A Peugeot também vem com esse carro, com essa corrente, com essa correia banhada a óleo. É outra questão também, tem outros carros que vêm no próprio Ford, vem no Ford Ka, que é grande problema, ela também vem com essa correia, e no Ford Fiesta. E tem outro carro da Ford também que vem com essa correia, é a Ranger, que é grande problema também. E com isso, o que é que tem acontecido? As montadoras veio com essa tecnologia dizendo que o carro pode rodar 240 mil quilômetros. Só que na verdade esses carros têm dado muito problema. E também ela é recomendável trocar, dar a manutenção certinha. E não pode botar qualquer tipo de óleo. E quando você vai trocar o óleo, você tem que tirar o cárter, limpar o pescador, porque o óleo cai, né? E aí vai soltando atrito da correia, entope ali o pescador, entupindo o pescador. Às vezes o pescador suga essa sujeira,
vai para a bomba de vácuo, porque os carros Onix, esses carros novos, tem uma bomba de vácuo que ela faz o vácuo para amolecer o freio. E quando entope essa bomba de vácuo, o que acontece? O freio fica duro. E aí, meu irmão, não é barato. E outra coisa também é a questão da manutenção. Tem gente aí, eu mesmo se eu tivesse um carro desse, não ia esperar 240 km para trocar a correia. E outra coisa, agora a Chevrolet tá com algumas propagandas, principalmente em redes sociais, falando que mesmo que o carro tenha 3 anos de garantia, que não rodou 240 km, você dando a manutenção lá em qualquer revendedora, em qualquer oficina autorizada da Chevrolet, a Chevrolet dá a garantia de 240 km, mas trocando o óleo lá. E a manutenção não é barata, não é barata. E aí, o que é que eu recomendo para você? Se você aguentar fazer a revisão lá na revendedora da Chevrolet, na autorizada, você aguentar, faça a revisão lá. E eu recomendo você comprar um carro desse. Se você, um exemplo, esses carros novos, eles vão aguentar. Agora só que a manutenção é barata. Para trocar uma correia dessa, não é barata. A manutenção, a média de R$2.000 a R$3.000, R$2.500. Enquanto uma correia dentada normal, sem ser banhada a óleo, você vai gastar aí R$300, R$400, R$500 no máximo. Uma oficina top, né? Mas tem os meninos aí que trocam a beleza e você não gasta nem isso. E o que é que acontece? Eu compraria um carro desse novo, mas usava um determinado tempo, depois passa para frente. E é tanto que está dando muito problema. E as revendedoras estão perdendo o mercado. Um exemplo, o Onix era campeão de vendas. Com essa questão da correia banhada a óleo, está caindo as vendagens. O Onix caiu a vendagem. Ford Ka, que vendia muito, e essa tecnologia sai dos motores 3 cilindros, que já é um motor descartável, e ainda vem com essa correia banhada a óleo. E aí os consumidores estão migrando para outras montadoras. Então, se você tiver um carro desse, ao comprar um carro desse usado, dê a manutenção certinha e todo cuidado. E a questão também dessas correias banhadas a óleo é rodar dentro da rua, porque rodando dentro da rua, o que é que acontece? O óleo ele não cria uma temperatura ideal, aí começa o desgaste da correia, é um problema. Então, se você tem um carro desse, dê manutenção certinha e não deixe o carro envelhecer na sua mão. É tanto que a Chevrolet já está com o plano de voltar ao motor com 4 cilindros, com correia, com a corrente comando, com a correia dentada normal a seco. A exemplo, a Chevrolet já está voltando aí com o veículo Celta, né, que ainda não chegou no Brasil, mas está chegando no mercado. Tá certo, meus amigos? Então essa foi a nossa dicas de automóveis desta terça-feira, explicando para vocês sobre a correia banhada a óleo, que é a grande discussão do momento no mercado automobilístico no Brasil, nas oficinas, com engenheiros e os proprietários de carros e as pessoas que gostam da mecânica, tá certo? Nossa dicas de automóveis vai ficando por aqui, mas volta na próxima semana, viu? Aqui mesmo no nosso canal no YouTube, no nosso programa, é o nosso quadro de sucesso. Dicas de automóveis. Dicas. Com esse amigo que vos fala. Ivan Costa. O oferecimento sempre especial de O Gordo Autopeças, 2 lojas em Feira de Santana. Gui Autoservice, atendendo o coração de Maria e região. Casa das Oficinas, menor preço garantido. Max Injetical, o doutor da injeção eletrônica, na Baraúnas, próxima à Estação da Música, em Feira de Santana. Auto Escola Paraíso Regional, em Birimbau. E o Gordo Pneus, com borracharia 24 horas. Um forte abraço e até a próxima semana com mais Dicas de automóveis. Dicas de automóveis.